Olá, eu sou a Deise Gomes, CEO do Carreira Bistrô, uma consultoria especializada em estratégias de desenvolvimento e engajamento do capital humano. É um prazer estar aqui novamente como patrocinadores desse evento CBTD, esse ano num formato totalmente diferente, aderente à realidade que a gente está vivendo e que também nos permite ter um alcance ainda maior, podendo chegar a cada um de vocês, entre tantos vocês. Bem, no ano passado, nós participamos também como patrocinadores no evento presencial com um stand e levamos uma proposta que chamamos de Employee Experience. E lá a gente falava sobre a criação de condições, de estratégias para que a experiência do empregado pudesse acontecer de uma forma ainda mais especial. Evidentemente, trazendo o papel da liderança, o papel da gestão como principal vetor. Evoluímos e muito em cima da nossa experiência, do nosso trabalho com grupos, chegamos ao modelo que estamos chamando de Dream Teams. São as dimensões para aprendizagem e engajamento. Esse modelo ele é estruturado em 5 dimensões, que vai ser o foco da nossa conversa, né? Onde a gente busca criar uma cultura mais humanizada e uma experiência do empregado com maior valor. Para começar, acho que é importante falar dos objetivos dessa nossa sessão. O primeiro objetivo é, sem dúvida, a gente ampliar a compreensão do impacto da cultura nessa experiência, né? Nessa experiência de valor, nessa experiência mais humanizada. O segundo objetivo é compreender também o quanto que a formação de times de alta performance pode trazer resultados diferenciados. E aí a gente tem como resultado a questão do pertencimento, a conexão, a agilidade e a inovação. Então a gente vai abordar cada uma das dimensões que eu falei do Dream, para que a gente possa compreender como o conjunto dessas dimensões, ou seja, os resultados de cada uma dessas dimensões, podem trazer um resultado diferenciado e uma cultura ainda mais humanizada. Aproveitando, quero convidar vocês para que, após terem assistido essa sessão, coloquem na agenda o nosso encontro ao vivo no dia 9/10, às 11 horas. E nesse encontro a gente vai estar certamente tirando dúvidas a respeito do modelo, mas mais do que isso, falando sobre dicas práticas que podem ajudar vocês a trabalhar essas dimensões dentro do ambiente organizacional. E também a gente vai fazer o sorteio de 2 livros que embasam em muito todos os conceitos que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Antes de falarmos das dimensões propriamente ditas, eu gostaria de trazer 4 inspirações que fundamentam todo o nosso trabalho. Nós vamos ver 4 conceitos importantes para que vocês entendam de que maneira essas dimensões podem, de fato, trazer uma lógica de humanização. Então, vamos ver a primeira. A primeira inspiração é o conceito de empresa social, cunhado pela Deloitte em 2018, a partir da análise de que organizações precisariam se reconfigurar de forma radical para trabalhar em redes, desenhando estruturas organizacionais adaptáveis para obter maior agilidade e conexões mais humanas. No entendimento do conceito, uma empresa social é uma organização cuja missão combina crescimento de receita e lucro com a necessidade de respeitar e apoiar seu ambiente e sua rede de stakeholders. É uma organização que assume sua responsabilidade de ser boa cidadã, dentro e fora da organização. A empresa social, como vimos, traz um novo contrato entre colaboradores e organização. E isso nos leva a pensar em uma nova cultura. Falando em cultura, vamos trazer então agora a segunda inspiração, que fala sobre a cultura de aprendizagem. E essa inspiração ela é baseada em Palmer e Blake, na sua abordagem da expertise competitiva. Vamos olhar agora esse conceito. Como estamos vendo, a cultura das empresas é multifacetada. E uma cultura de aprendizagem sólida precisa ser um componente de uma cultura empresarial íntegra como um todo. As culturas de ambiente de trabalho precisam ser positivas e saudáveis para incentivar as pessoas a aprenderem continuamente. Quando temos líderes que entendem e apoiam isso, a cultura inspira e motiva as pessoas.
tornando-as defensoras da organização de uma maneira poderosa. A terceira inspiração surge do conceito de engajamento, e a gente foi buscar isso em Maillet, que é um autor consagrado também, que fala sobre a magia, né, do engajamento e do resultado que isso pode trazer. E eu gostaria que vocês olhassem mais essa afirmação. Engajamento é um estado emocional no qual nos sentimos apaixonados, animados e comprometidos com o nosso trabalho. Como resultado, investimos o melhor de nós, nossos corações, espíritos, mentes e mãos para fazer o nosso trabalho. Ou seja, o engajamento acontece quando o profissional percebe o significado do trabalho e a relação do mesmo com um propósito maior. Quando tem autonomia, quando se sente valorizado, quando compreende o impacto das suas ações e estabelece a conexão com as pessoas ao seu redor. Bem, e agora vamos ver a última inspiração, também baseada em Palmer e Blake, na lógica da expertise competitiva, que fala sobre aprendizagem e valorização de pessoas. Como estamos vendo, as pessoas se envolvem com outras pessoas e dão o seu melhor quando se sentem ouvidas, capacitadas e apreciadas. A partir dessas inspirações, a gente chega agora na abordagem das dimensões do Dream. É importante entender o que é uma experiência dos sonhos. Uma experiência dos sonhos é aquela que consegue convergir entre as necessidades e expectativas dos colaboradores e a oferta que a organização faz. É o fit cultural, é a aderência entre as partes. E isso não acontece do dia para a noite. Isso, na verdade, por trás existem contratos que são tangíveis e intangíveis, que permitem com que essa magia, com que essa conexão, com que esse fit aconteça. Vamos abordar os 3 possíveis contratos existentes por trás de uma experiência, por trás do Employee Experience. Como vocês podem perceber nessa pirâmide, os 3 contratos estão estruturados de forma a mostrar o seu grau de importância. O primeiro chamamos de contrato da marca. E o que é isso? Na verdade, são todas as promessas implícitas que a marca faz às pessoas que estão expostas a ela. É mais ou menos como se fosse a imagem pública da empresa. É o que atrai para o relacionamento e que, quando honrado, faz com que as pessoas tenham orgulho de pertencer. Na verdade, um colaborador começa a definir as suas próprias expectativas antes mesmo de se tornar parte da organização. As expectativas são alinhadas quando ele entra na organização e essas podem ser confirmadas ou então não confirmadas. O segundo contrato, denominado transacional, ele é mais tangível, ele é mais intencional, ele é formalizado a partir de um acordo entre as partes. Define os termos básicos da relação entre colaborador e organização e, quando honrado, faz com que haja satisfação com o relacionamento. Já o último contrato traz o aspecto psicológico, aquele que não está escrito, mas nos faz nos comprometer com a relação. Representa um conjunto implícito e velado de expectativas e obrigações que, na maioria das vezes, não são mutuamente acordados ou mesmo compreendidos pelos 2 lados da relação. No entanto, quando honrado, gera engajamento. Quando violado, gera decepção e desconexão. Cabe ressaltar que todos esses contratos que acabamos de analisar precisam ser honrados. Eles não são estáticos, mudam com o passar do tempo, precisam ser atualizados. Mas, de fato, a integração dos 3 é que permite que uma proposta de valor seja criada, especialmente se considerarmos as diferenças de expectativas até mesmo das diferentes gerações dentro do ambiente organizacional. Tendo como referência as 4 inspirações e também a lógica desses contratos, né, marca, transacional e psicológico, é importante agora entender o quanto isso impacta as nossas 5 dimensões, né, do modelo Dream. Mas antes mesmo de falarmos sobre o modelo, eu queria trazer um exemplo para poder facilitar a compreensão, né, do que estamos falando. Vamos ao exemplo prático que pode ajudar na compreensão dessa lógica do Dream. Eu vou ler que vai ficar mais fácil para mim também.
De nada adianta realizar um treinamento, seja ele qual for. Eu coloquei aqui comunicação não violenta. Vamos então nessa onda da comunicação não violenta. De nada adianta realizar esse treinamento se a cultura corporativa não promove, no D de development, a autonomia e a experimentação. No R de reputation, a ética e a transparência. No environment, não coloca pessoas no centro e não tem foco na boa comunicação. No attitude, não estimula a empatia e a confiança. E no management, não desenvolve líderes capazes de alinhar expectativas, criar significado e dar feedback. Dá para compreender como está tudo interligado? Bem, agora vamos olhar cada uma das dimensões. Começaremos pelo D de development. E do que estamos falando? Aqui vamos aplicar a lógica dos princípios ágeis, que estimula a experimentação, e também um conceito muito novo criado pelo Joseph Tepperman, que é o de anticarreira, que não olha a carreira como algo estreito, mas sim como uma construção de um portfólio capaz de oferecer possibilidades. A junção dessas duas linhas, dessas duas perspectivas, gera os seguintes elementos a serem considerados: autonomia, experimentação, nesse sentido, a possibilidade de usar o erro como aprendizado, desenvolvimento continuado, na lógica do lifelong learning, oportunidades e desafios, e um dos que eu mais gosto, objetivos compartilhados. A teoria diz e a prática demonstra que, se atendermos às 3 necessidades humanas básicas, autonomia, que é a necessidade de estar no comando da própria vida e das suas escolhas, competência, a capacidade de se destacar e experimentar o domínio de uma habilidade, de uma tarefa. E relacionamento, o desejo de se conectar com outras pessoas, você ativa emoções inerentemente positivas. Soma-se a isso os desafios e as oportunidades, o que torna essa dimensão exponencial. Vamos agora ao R. Reputation nos traz o entendimento de que é necessário criar um conjunto de premissas que formam a base para o negócio e para as relações. Trata-se de cuidar da relação da organização com seus stakeholders, alinhando as expectativas e gerenciando até mesmo as ambiguidades. Nessa dimensão, estamos falando não apenas da ética, mas da governança, da transparência, da sustentabilidade, o olhar de longo prazo e, é claro, de quanto a experiência do empregado e do cliente estão interligadas. Quando os colaboradores têm uma boa experiência com a organização, é comum que os clientes também tenham. Importante citar que transparência significa revelar os motivos e razões por trás das decisões. É garantir que não haja esqueletos no armário que precisem ser escondidos, ou seja, que líderes não se abstenham de compartilhar informações que possam impactar os colaboradores e que os colaboradores estejam cientes das questões relacionadas à organização. Em outras palavras, nada está oculto. O E representa o environment, diz respeito às condições e ao ambiente de trabalho. Como diz o relatório deste ano da Deloitte, o Human Capital Trends, é necessário criar o senso de pertencimento e desenhar o trabalho com foco em bem-estar. Isso significa, além de colocar as pessoas no centro, fazer com que cada indivíduo se sinta respeitado e tratado de forma justa em um ambiente de trabalho inclusivo. O A diz respeito à attitude. Representa os valores e os comportamentos positivos que favoreçam uma cultura de alta performance, com foco nas competências do futuro. Aqui também fazemos uma correlação direta com os princípios da psicologia positiva, com destaque para as competências emocionais e sociais. Adicionalmente, se buscarmos também as referências de Patrick Lencioni sobre times de alta performance, vamos identificar que a base dos times dos sonhos reside na confiança e que é a partir dela que se torna possível trabalhar o senso de dono e os resultados coletivos, por meio da colaboração, da resiliência e da empatia. E finalmente no M, de Management, identificamos que, além dos aspectos relacionados à criação do propósito e das práticas de delegação, do feedback e do acompanhamento,
coaching ou mentoria, um dos principais motivos que contribuem para que times fortes se tornem engajados é o alinhamento de expectativas, aspecto que supera em muito fatores como remuneração, treinamento e todas as outras condições mais tangíveis. A lacuna do alinhamento de expectativas é a fonte mais significativa de problemas de desempenho dos colaboradores e de times que as organizações enfrentam. Muitos colaboradores simplesmente não sabem o que se espera deles. É necessário que os líderes saibam que o fato de acharem que as expectativas são claras não significa necessariamente que elas sejam e que as pessoas estejam alinhadas. Aliás, vale o destaque: líderes fracos administram as expectativas e os grandes líderes alinham. Essa dimensão de gestão está também ancorada na lógica do Management 3.0, com ênfase na delegação e nas premissas dos princípios ágeis. Como eu disse no início, estamos propondo um modelo que reside em destacar o foco humano, que ofereça condições para que, além da produtividade, haja transformação das pessoas e da cultura, por meio da aprendizagem e do engajamento, de modo a alcançar o propósito coletivo de pertencimento, conexão, agilidade e inovação. Bem, finalizamos a apresentação das 5 dimensões do Dream e acho que ficou claro para vocês como elas são completamente conectadas umas com as outras. Adicionalmente, a gente coloca um tempero, nesse modelo, que é também uma abordagem da psicologia positiva, quando a gente diz o quanto que é importante ativar emoções positivas, criar propósito e significado, trabalhar as relações interpessoais, muito na perspectiva do florescimento, Isso é que de fato traz, vamos dizer assim, a liga, e que traz o resultado do ponto de vista do engajamento. Bem, tão importante quanto entender o modelo, e como é que ele foi criado e a partir de que inspirações, enfim, ele foi desenvolvido, é também entender como aplicar, e é o que a gente vai falar agora. Ele surgiu de forma bastante empírica e na medida que a gente foi experimentando o trabalho com grupos, com grandes equipes, a gente foi percebendo e identificando a integração dessas dimensões e o efeito positivo que elas geravam quando trabalhadas simultaneamente. E a partir daí a gente teve a necessidade de desenvolver uma ferramenta de diagnóstico. Não apenas pensar as atividades, mas tentar claramente identificar as potências ou as oportunidades, os gaps, as oportunidades que aqueles times, aquelas equipes tinham, que pudessem impulsionar a aprendizagem e o engajamento quando tratadas. E foi exatamente o que fizemos. Criamos então o Radar Dream. Em geral, aplicamos as perguntas do radar de forma individual e anônima para cada uma das dimensões. Para ilustrar, trouxemos aqui a estrutura do Development. Vamos a elas. Tenho autonomia para desempenhar minhas atividades profissionais, bem como propor ideias e inovações. Aprendo diariamente. Erros não são vistos como falhas, mas como aprendizado. E por aí em diante. A partir do resultado obtido, temos então o radar propriamente dito. E com ele, realizamos sessões de grupos focais para levantar e aprofundar mais questões sobre a realidade, que depois se traduzem em um processo de cocriação com os colaboradores, gerando assim um plano de trabalho. É importante que vocês entendam que nós aplicamos o Dream de diferentes formas. Isso vai variar de acordo com a extensão do projeto, com a proposta que o cliente quer alcançar. Podemos aplicar só o diagnóstico e montar um plano de ação, podemos fazer disso um projeto maior, onde a gente vai trabalhar cada uma das dimensões com ações bem específicas, Por exemplo, desenvolver as lideranças, trabalhar também o desenvolvimento das habilidades e atitudes da equipe. Enfim, tudo vai depender daquilo que se quer alcançar, e do investimento que a própria empresa quer fazer naquele momento. Já utilizamos esse modelo em clientes como o Globo, Invepar, Hortifruti, Arlancel, enfim.
dentro das estratégias que criamos para cada realidade, né? Acho que o grande barato é poder perceber que, independente, né, do formato, o que a gente busca sustentar é a integração das 5 dimensões, para que nenhuma parte seja esquecida, para que nenhuma ação deixe de ser tomada, de modo a que a intenção de transformação e de aprendizagem e engajamento das pessoas de fato aconteça. Nesse sentido, até mesmo uma atividade de team building, quando criamos, procura trabalhar as 5 dimensões. Somente quando a gente integra todas essas dimensões e colocamos as pessoas no centro, né, do trabalho, da proposta a ser realizada, é que os resultados são atingidos, especialmente em trabalhos de time, né? E aí a gente volta àqueles 4 grandes resultados de propósito coletivo, que é o senso de pertencimento, a conexão, a agilidade e a inovação. Espero que vocês tenham curtido e que possam estar conosco no dia 9/10 ao vivo para interagir, trocar ideias, também trazer dicas, né? Ouvir também algumas dicas que a gente tem para cada dimensão e, enfim, poder colocar isso em prática no dia a dia de vocês. Até lá, um grande beijo a todos. Muito obrigada.